Graça e paz. Hoje falando sobre o milênio, propriamente dito. Muitas pessoas perguntariam: se vai falar sobre o milênio? Como será o milênio? E então, hoje eu vou falar justamente sobre o milênio. Logo depois da batalha do Armagedon, o anticristo, o falso profeta, vai inaugurar o lago de fogo e enxofre. Serão lançados vivos por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 diz assim: Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então veja bem, o Senhor estabelecerá o seu trono em Jerusalém e ajuntará as nações para julgá-las no tribunal das nações. Para quem me acompanha, eu falei em outro vídeo sobre 3 tribunais: Tribunal das Nações, Tribunal de Cristo e o Tribunal do Trono Branco. E aqui é justamente o Tribunal das Nações. Essas nações serão restauradas, mas não regeneradas. Amém? Portanto, Satanás será preso por 1000 anos. Logo depois da batalha do Armagedon, Satanás será preso para que venha o reino de Cristo. Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo e fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 3. No final do milênio, Satanás será solto e as nações serão testadas novamente. Então veja bem, as nações irão a Jerusalém para adorar o Senhor, Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar a favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a favor do Senhor. Zacarias capítulo 8, versículo do 20 ao 22. Mas também Zacarias 14,16 fala: todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Então é importante você entender que o reino de Jesus será de justiça e paz. Então, durante o milênio, as nações viverão em paz e suas armas de guerra serão transformadas em arados. A Isaías capítulo 2, versículo do 3 ao 5, diz isso: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em reiras e arados, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Amém? Aqui ficou claro. Então, a paz que o mundo busca hoje, a nova ordem mundial de justiça, paz e prosperidade, tão ansiosamente aguardada pelas nações nos dias de hoje, somente será estabelecida por completo quando o Senhor Jesus estiver reinando na terra com os crentes vencedores. Então toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, segundo Isaías capítulo 11, versículo 10. Então como viveremos no milênio? Como será a vida no milênio? Isaías 45, do 21 ao 24, dá uma porção de como será. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem,
Não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amém? Isaías capítulo 65, do 21 ao 24. Então a terra será liberta da maldição. A terra será liberta da maldição que foi atingida quando o homem pecou. Sabemos que depois da queda a terra passou a produzir cardos e abrolhos, que simboliza pragas como vírus e bactérias. Mas no milênio essas coisas deixarão de existir. A terra produzirá frutos em abundância e não haverá mais fome. A terra será restaurada, amém? Não haverá desertos, nem lugares ermos que não possam ser habitados. Rios brotarão do deserto, por isso não haverá lugares na terra onde não haja vida. Aleluia, glória a Deus. Haverá paz também entre os animais, eles viverão juntos. Mas Isaías capítulo 11, versículos 6 ao 9, fala: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo, e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum entre todo o santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. No reino milenar de Cristo não haverá doenças, dor, sofrimento e morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: Ele enxugará dos seus olhos todas essas lágrimas. E não haverá mais morte, nem haverá pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Veja bem, durante o reino milenar haverá 3 povos: os santos, as ovelhas e os judeus. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala sobre esses 3 povos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Que fala dos santos, dos vencedores. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Fala das nações. E viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Glória a Deus. Então não haverá muitos judeus no milênio. Se foram salvos apenas os remanescentes, não serão mais que 144 mil, conforme Apocalipse capítulo 12. Então as pessoas das nações, elas, quando encontrarem um judeu, vão agarrá-lo e pedir para que lhes ensine a palavra de Deus. Então os judeus serão sacerdotes de Deus durante o milênio. Amém? Isaías capítulo 2, versículo 3 ao 4 diz: Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. E Zacarias 8:23 fala: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém? Então aqui fica claro: os judeus serão sacerdotes de Deus no milênio. Os santos nós sabemos que alguns reinarão com Cristo e outros serão disciplinados
no milênio. Amém? E, por fim, as ovelhas. As ovelhas são as nações que não aceitaram a marca da besta durante a grande tribulação. Conforme Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, essas nações são chamadas de ovelhas. Amém? Então, resumindo, durante 1000 anos de paz, o mundo vai tornar-se a maior população de todos os tempos. Jesus está preparando um povo que ele vai governar, vai reinar por 1000 anos.